Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Não vamos ler ainda, mas já deixa a sua Bíblia aberta aí. Irmãos, uma das situações mais arriscadas que alguém pode se encontrar é na condição de testemunha. Uma testemunha é alguém que viu ou ouviu alguma coisa, testemunhou um fato que pode ajudar a esclarecer um crime ou algum imbróglio jurídico, e essa pessoa pode apresentar-se voluntariamente ou ser intimada, a fazer o seu depoimento. E a testemunha sempre será exposta a risco de perder amigos, a simpatia de pessoas, a sua paz e tranquilidade e até a própria vida. Então, qualquer um que se encontre nessa situação precisa ter muita coragem e determinação para seguir em frente com o seu propósito ou com a sua obrigação. E, em virtude de todo o risco envolvido, existe um programa de proteção à testemunha que é disponibilizado para as pessoas que estão sob risco, sofrendo ameaças ou coisa assim. E esse programa, teoricamente, deveria garantir a integridade daquela pessoa que quer testemunhar ou que foi intimada a testemunhar. A gente sabe que, na prática, nem sempre isso funciona bem, mas é assim que o nosso sistema estabelece as coisas. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o livro de Atos? A questão, irmãos, é que a vocação cristã mais primitiva é justamente a vocação de testemunha. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz isso claramente. Ele diz: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha, no grego, é a mesma palavra que é usada para mártir. E, de fato, as primeiras testemunhas de Jesus, durante muitos anos, foram martirizadas por causa do seu compromisso com o Senhor, seu compromisso com o testemunho do Evangelho de Cristo. E, nesse caso, os riscos envolvidos são basicamente os mesmos das circunstâncias que a gente mencionou antes. A diferença é que nós temos um programa de proteção à testemunha que funciona, porque Cristo, que nos mandou testemunhar, Ele garante que não há o que temer, nem mesmo a morte. Então, a verdadeira vida começa quando este mundo e tudo que há nele passar. Então, as nossas vidas não estão garantidas porque nós temos uma vida boa, tranquila, estável, sem preocupações, sem sobressaltos. A nossa garantia está no fato de nós estarmos ligados a Cristo. E também as nossas vidas são guardadas por Deus, para que nós possamos chegar à consumação do reino que vai se revelar no último tempo e receber a nossa herança. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versos 3 a 5. E foi por atender a essa vocação que 2 apóstolos de Jesus enfrentaram grande oposição do sistema e, eventualmente, acabaram perdendo suas vidas. Mas o seu testemunho foi deixado como exemplo para nós, para que nós possamos aprender com ele e perceber o quanto Cristo foi presente em suas vidas e quanto Cristo sustentou esses homens como testemunhas fiéis a serviço do seu reino. Então, estamos falando de Pedro e João. Certa vez, eles estavam subindo ao templo para orar às 3 da tarde, embora eles fossem discípulos de Jesus e já tivessem rompido com o judaísmo, mas eles ainda conservavam certas práticas do judaísmo, como orar em determinados momentos específicos do dia.
Então, eles estavam subindo para a oração das 3 horas. E ali, quando chegaram à porta do templo, eles encontraram um homem de 40 anos, 40 e poucos anos de idade, que era aleijado e estava mendigando. E então Pedro chegou com João à porta do templo naquele dia, e antes de chegar à porta do templo, na verdade, aquele homem que pedia esmola, pediu a eles um dinheiro, alguma coisa. E eles disseram: nós não temos dinheiro, mas nós vamos te dar o que nós temos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em seguida, eles pegaram o homem pela mão, o homem deu um salto, ficou de pé, se pôs a andar e pular, e entrou com eles no templo, adorando a Deus. Havia muita gente naquele dia no templo, muitas pessoas viram esse sinal e sabiam que o mendigo era alguém que já estava ali há anos pedindo esmolas, e que ele era de fato um homem coxo, havia sido, e agora eles o viram saltando e ficaram perplexos com o que viram. Então logo se formou uma grande aglomeração ali em volta de Pedro e João, e com isso Pedro começou a pregar e a justificar a sua ação com João, a cura daquele homem, a cura milagrosa, como algo que havia sido feito não por eles mesmos, mas pelo nome de Jesus. Então Pedro vai pregar uma mensagem impactante àquelas pessoas, e basicamente o que ele vai dizer, primeiro, é que esse Jesus, que agora dava saúde a esse homem, é o mesmo Jesus que havia sido glorificado por Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas ele também era o mesmo Jesus que foi traído, não é? E que foi morto, porque os judeus tramaram a sua morte perante Pilatos. Então, Pedro diz que ele é o mesmo santo e justo. Ele diz que vocês julgaram ser menos honroso que um assassino, Barrabás, e o entregaram à morte. Então, ele diz: sim, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E pela fé no nome de Jesus é que esse homem agora está curado diante de vocês. E a partir daí, Pedro começa a explicar que até a morte de Jesus fazia parte do propósito salvífico de Deus, desde Moisés, passando pelos profetas, e todas as escrituras antigas, Pedro afirma, que falavam desse Jesus e dos acontecimentos envolvendo a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E mais, Pedro afirmava que tudo isso aconteceu para que Deus cumprisse a promessa feita a Abraão de uma descendência que abrangeria todas as nações da terra, que seriam abençoadas pela descendência de Abraão. Então Pedro está dizendo que esse descendente é Cristo. E é daqui que nós partimos com o nosso texto para a reflexão dessa noite. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos orar. Atos capítulo 4, do verso 1 até o 22. Atos 4, de 1 a 22. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que o sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado este milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua santa palavra. Te louvamos pela liberdade que temos, por termos a Tua palavra em nossa língua, podermos ler e entender o que ela diz. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Agora pedimos, fala aos nossos corações de um modo ainda mais profundo do que o Senhor já tem falado nessa noite. Capacita-nos a entender a Tua palavra, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer e olhos para enxergar o que o Senhor está expondo aqui através do Santo Evangelho. Nós oramos assim, pedindo a ajuda do Teu Espírito nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de expor aqui a parte principal da nossa reflexão nessa noite, é importante que a gente tenha uma visão geral do que está acontecendo nesse quadro pintado pela narrativa de Lucas. Primeiro, os saduceus. Os sacerdotes mencionados aqui no verso 1, eles compõem o partido dos saduceus. Eles são da aristocracia judaica, são ricos, são colaboradores do Império Romano. Evidentemente, temem que a sua posição privilegiada seja ameaçada diante da agitação social que era provocada por aqueles pregadores não autorizados, além dos rabinos. Eles tinham um compromisso incondicional com a Pax Romana, que era um conjunto de medidas político-administrativas que eram tomadas para garantir que houvesse estabilidade nas províncias romanas e houvesse progresso e crescimento. Então, qualquer movimento que inspirasse a ideia de revolta ou de rebelião era sufocado violentamente e com muita rapidez para que a Pax Romana não fosse ameaçada. E então, os judeus, especialmente os saduceus e fariseus, eles trabalhavam em parceria com o governo romano para garantir que essa situação se mantivesse, porque eles também tinham interesses em tudo isso. Não é? Quando você lê, por exemplo, em João 11:48, na situação em que Lázaro foi ressuscitado e todos viram e muitos creram, essas autoridades se reuniram lá também e disseram: o que vamos fazer? Agora, com essa situação, muitos estão crendo, todos estão seguindo este homem, nós temos que tomar cuidado, porque caso contrário virão os romanos e tirarão o nosso lugar e também a nossa nação. Ou seja, não pense você que essa ideia de usar a religião para interesse próprio é nova, porque não é. Isso é muito antigo, não é? E os judeus faziam isso muito bem, os saduceus, os fariseus
e as autoridades religiosas de Jerusalém, mas os saduceus tinham outras peculiaridades, eles não criam na ressurreição dos mortos, e eles também não esperavam um Messias, pelo menos não um que se parecesse com Jesus de Nazaré. Então, eles fiscalizavam as atividades do templo para garantir que nada fugisse do seu controle. E quando eles chegam ao templo naquela tarde, encontram Pedro ali e João pregando sobre a ressurreição de Jesus, rodeados daquela pequena multidão, afirmando que Jesus é o Messias de Israel e provocando agitação entre o povo, eles ficam muito preocupados. Então, eles tentaram logo agir para poder abafar aquela situação, né? E aí o texto vai dizer que a primeira medida que eles tomaram foi de prender Pedro e João, né? Essa situação que estava se configurando ali para eles era uma grande ameaça. Então eles ordenaram a detenção de Pedro e João, foram lá com a polícia do templo e prenderam aqueles homens. E como a tarde já avançava para o fim, eles foram trancados, os dois, no cárcere até o dia seguinte. E como se pode ver, na sequência da narrativa, isso não iria deter aqueles apóstolos. Eles estavam comprometidos com a fiel testemunha, Jesus Cristo. Então, eles fariam tudo para honrar esse compromisso, porque o seu testemunho, o seu compromisso era com o Cristo vivo, que apareceu a eles depois de haver ressuscitado e garantiu que eles teriam a proteção do próprio Jesus, quando ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Os efeitos da pregação de Pedro na vida do povo foram imediatos. Na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram e agora mais 2.000 foram acrescentadas, ou seja, o número de crentes subiu para 5.000 muito rapidamente. E no dia seguinte, então, o Sinédrio se reúne para o interrogatório, né? E ele funcionava como uma espécie de tribunal especial dos judeus para as questões importantes da religião, e era constituído de 71 membros. Então, o texto nos mostra que, na sua formação, haviam autoridades ali bem conhecidas, né, como Anás, como Caifás, os anciãos e o grupo de copistas da lei, chamados de escribas também, e esse é o quadro que se desdobra, então, na cura do coxo e na pregação de Pedro e João, conforme é mostrado por Lucas. Então, nós chegamos ao interrogatório, versículo 7, colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? De certo modo, irmãos, a confrontação a Pedro e João, bem como a Igreja de Cristo em todas as épocas, é um eco daquilo que aconteceu com Jesus, um reflexo do julgamento do próprio Cristo. Porque todas as vezes que a igreja se alinha com Cristo, todas as vezes que ela se identifica realmente com Ele, ela sofre perseguições, e desse modo, a mente do povo de Deus muitas vezes é bombardeada por ideias, né, por ameaças, por conchavos, por pressões, para que eles possam ceder, porque a mente do anticristo trabalha nesse mundo com esse fim. Então, nesse sentido, a presença de dois personagens citados ali, conforme já falamos, Anás e Caifás, é muito significativa, porque são os mesmos também que se reuniram com o Sinédrio para condenar Jesus. Então, a ideia deles era fazer com Pedro e João o mesmo que fizeram com Cristo. E esses nomes estão aqui na Bíblia como sinônimo de injustiça, de acordos desonestos, de manipulação da realidade e também de morte, né? E ali no interrogatório, começa pelo milagre operado no templo, eles perguntam: com que autoridade vocês fizeram isso? É evidente que as autoridades se inteiraram de tudo o que havia acontecido no templo antes de interrogarem os dois, né? Além disso, a cura do coxo foi o que realmente desencadeou todo aquele processo e a pregação de Pedro, e esse era o fator de maior preocupação dos líderes judeus, porque, como eles dizem aqui, no texto que nós lemos, no versículo 16, ele diz: nós não podemos negar
que o homem foi curado. Então, veja só, eles sabiam que o homem tinha sido curado, eles sabiam que tinha acontecido um milagre, mas mesmo assim, a preocupação deles era calar a Pedro e João. Assim como eles também sabiam que Jesus era quem dizia ser, mas a preocupação deles era calar Jesus, era tirar Jesus do processo. Por quê? Porque os interesses que eles tinham eram maiores do que a possibilidade de enxergarem em Jesus o Messias verdadeiro. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que se Jesus voltasse a este mundo e se revelasse às pessoas claramente como o Filho de Deus, não é? O mundo inteiro se converteria, mas isso não é verdade, não. Porque não foi verdade nos dias de Jesus, o seu tempo de vida neste mundo, não foi verdade na época dos apóstolos, porque não faltou testemunho, não faltaram milagres extraordinários, sinais, prodígios e maravilhas, mas ainda assim muitos não creram. Como nós sempre dizemos aqui, a fé não é para todos, a fé é para quem Deus concede. Então, nós precisamos entender que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos. E até os inimigos de Deus que se levantaram para crucificar o seu Filho foram instrumentos nas suas mãos para que o seu propósito se cumprisse. Então, a pergunta dos líderes é exatamente a mesma que havia sido feita também a Jesus. Eles perguntam aqui, com que autoridade vocês fizeram isso? A mesma pergunta que nós encontramos em Lucas 20, de 1 a 2, eles perguntando a Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Então, a questão aqui, irmãos, é que ninguém poderia pregar, ensinar ou fazer qualquer outra coisa, especialmente na área do templo, sem ter o reconhecimento e autorização dos líderes religiosos. Eram os donos da religião. E agora nós entramos no texto que é mais agudo, no qual nós vamos nos concentrar nessa noite. Qual foi a resposta dos apóstolos? Então, o que Pedro faz? Ele se defende, ele contrata um advogado, né? Veja aí a partir do verso 8. Pedro começa a pregar. E é assim que Pedro se coloca sempre que há uma pergunta. Lá no capítulo 2, quando todos os discípulos reunidos ali começam a falar em outras línguas, surge uma questão. Eles estão bêbados. O que está acontecendo? Há uma pergunta. E Pedro responde essa pergunta como? Com a palavra de Deus. Agora, mais uma vez, surge outra pergunta. Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Como Pedro vai responder? Ele vai responder com a palavra de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro não se limita a responder, objetivamente, a pergunta, mas, antes disso, ele começa a pregar ao Sinédrio. O texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. É assim que Lucas classifica, né, a sua condição quando ele começa a falar. E duas coisas nos vêm à mente nesse momento. Primeiro, a promessa de Jesus, né, quando ele disse aos 12 que ele enviaria sobre eles o seu Espírito e que eles deveriam permanecer em Jerusalém para que eles recebessem o Espírito. E que esse Espírito os capacitaria a responder às questões quando eles fossem perseguidos e fossem levados diante dos tribunais. Então Jesus prometeu, não se preocupem quanto ao que vão falar, porque naquela hora o Espírito é quem falará,
por meio de vocês. Marcos 10, versículo 19. Então, nós vemos o cumprimento dessa promessa. A segunda coisa importante é a diferença entre este Pedro e aquele Pedro antigo. Aquele Pedro acovardado na noite em que prenderam Jesus, que negava veementemente que conhecia o Senhor. Agora nós temos aqui um Pedro ousado, audaz, não um homem perfeito, mas um homem intrépido diante do mesmo sinédrio que havia decretado a morte do seu mestre. Veja, qual foi a atitude dos discípulos quando Jesus foi morto na cruz do Calvário? Eles se esconderam. Por quê? Porque o Espírito ainda não havia sido derramado sobre eles para capacitá-los a ter coragem e ousadia para enfrentar o que fosse pelo nome de Jesus. Mas agora é diferente. Agora eles estão cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo tirou dos seus corações todo o medo, todo o temor. E agora eles são homens corajosos, eles são homens intrépidos, que são capazes de oferecer a sua vida em sacrifício para que a glória de Cristo fosse proclamada. Então, qual a diferença entre os dois? Pedros é que o Pedro de agora é um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, uma das coisas que tem hoje dificultado bastante a caminhada da igreja e que tem enfraquecido o testemunho da igreja é que nós queremos fazer tudo na força e no poder da tecnologia. Nós aprendemos a criar ambientes emocionados, nós aprendemos a criar cultos com fumaça, com luzes, com canhões, com tecnologia nos altares, enfim, nós aprendemos a fazer a coisa, criar um ambiente que leva as pessoas, de fato, a uma experiência emocional muito forte. Mas emoção não transforma ninguém. O que transforma a nossa vida é a presença poderosa do Espírito Santo operando em nós. É isso que muda o nosso coração, a nossa mente. É isso que nos leva numa direção de que a nossa vida realmente possa constituir um sinal do reino de Deus no mundo e nós tenhamos coragem e ousadia para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então, irmãos, nós não precisamos tanto de tecnologia, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós devemos aproveitar para pensar bastante sobre isso, sobre a nossa vida devocional, sobre a prática da piedade na nossa constituição como cristãos, não é? Então, tudo isso tem a ver com esse momento e nos remete para essas experiências do passado que nos mostram como era diferente quando o Espírito Santo era o alvo principal da igreja, quando ele era o sujeito das ações na vida dos crentes, quando ele era a mola propulsora da obra de Deus na vida desses homens do passado. Então é assim que Pedro começa, ao mesmo tempo ele prega e ele responde ao questionamento dos líderes religiosos. Basicamente, ele repete o sermão que havia feito no templo, mas ele acrescenta alguns detalhes que são muito importantes à sua audiência, que é bem específica agora, não é? E desse sermão eu quero destacar 4 pontos. Primeiro, Pedro mostra que a pessoa que operou a cura do coxo tem nome, tem sobrenome e tem endereço, não é? Ele diz que é Jesus, o Cristo, que também é o Nazareno. Ou seja, esse nome em si já resume a pregação. Ele se chama Jesus porque veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é chamado Cristo porque ele é o ungido, o Messias prometido por Moisés e pelos profetas. Ele é Nazareno porque Nazaré é um lugar desprezado, sem aparência ou formosura, sem fama, sem glória, assim como havia sido predito por Isaías, no capítulo 52, verso 13 até o 53, quando ele anuncia o servo sofredor, que é identificado com Jesus por vários autores do Novo Testamento. Então, Nazaré era motivo de piada para as pessoas. E quando alguém disse para Natanael, Natanael, nós achamos o Messias, o Nazareno, e Natanael disse, ora, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E por isso, o poder e a glória de Cristo foram ocultados dos poderosos de sua época. Irmãos, uma das coisas que muitas vezes turva a nossa visão e a nossa compreensão acerca
de quem é Deus e de como Ele opera neste mundo, é que nós nós nos deixamos levar muito pela aparência das coisas. Nós vivemos num mundo de imagens, tudo hoje é voltado para a imagem. Né? As pessoas hoje não compram mais um produto pela qualidade do produto, mas pela forma que ele tem, pela aparência que ele tem. Então, tudo hoje tem que ter uma boa embalagem, ainda que não tenha um conteúdo tão importante, tão bom, tão valioso. Mas nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o quanto isso é um estado de risco para nós, uma condição de risco. Né? O segundo ponto é que Pedro enfatiza que a pessoa que operou a cura do coxo, ela é desprezada tanto quanto é exaltada. Versículo 10 diz que os homens desprezaram a Cristo, Jesus, o Nazareno, mas Deus o exaltou, ressuscitando-o dentre os mortos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não importa receber o louvor dos homens, porque o louvor dos homens não muda a nossa vida em nada. O mais importante para nós, o essencial para nós é receber o louvor de Deus. É sermos reconhecidos como verdadeiro povo de Deus, como verdadeiros filhos de Deus. É isso que muda a nossa vida, é isso que transforma a nossa história. Jesus foi desprezado pelos líderes religiosos, por isso eles crucificaram, mas ele foi exaltado pelo Pai de maneira tão extraordinária que ele o ressuscitou dentre os mortos. Então ele diz, foi pelo poder desse nome que o homem recebeu a cura. O terceiro ponto é que Jesus, Pedro diz que levantou aquele homem pobre, mendigo, indigente. Esse Jesus é a pedra fundamental de todo o edifício teológico, doutrinário, revelado nas Escrituras do Antigo Testamento. Versículo 11, Pedro aqui está citando o Salmo 118, versículo 22, dizendo que sem Jesus não há sentido na Torá, nos profetas e nos salmos. Sem Jesus não há esperança de salvação, porque Jesus é o amém de Deus para todas as coisas. Ele é o alvo para onde apontam todas as antigas Escrituras. Tudo aponta para Cristo. Então o próprio Jesus havia citado este salmo com o mesmo sentido quando ele responde àquelas autoridades que antes o haviam interrogado. Mateus 21, 42, Jesus diz, bem dizem, né, as palavras do Antigo Testamento, da palavra de Deus, das Escrituras, né, que vocês rejeitariam a pedra angular, a pedra principal, que é uma menção a uma pedra que era colocada na esquina para criar uma base sólida para as fundações daquela época. Então, a pedra de esquina era a pedra principal, porque ela dava não somente a base, mas também a linha com a qual as paredes seriam construídas. Então, Jesus está sendo comparado aqui a esta pedra, porque é a partir de Cristo que toda a obra salvífica de Deus se edifica. E, por fim, Pedro diz que Jesus é a única fonte de esperança que existe, versículo 12, onde ele fala, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É claro que o nome em si não carrega poder para salvar, não é? Não é qualquer Jesus que tem o poder para salvar. Não é qualquer pessoa que se chama Jesus que tem esse poder em seu nome para salvar, para curar, para libertar pessoas. O problema que muitas vezes a gente observa, né, é que as pessoas acreditam que há poder nessas coisas, não é? Que há poder em determinados nomes. Nós gostamos de escolher os nomes em virtude da fama que eles têm. Então, nesse caso aqui, não adianta a gente achar que todo Jesus tem o poder, carrega poder em seu nome, porque Pedro está falando de uma pessoa específica. Mas o fato de estar associado, né, à pessoa de Jesus é que torna esse nome tão especial. A pessoa do Filho de Deus, do Messias, naquele que deveria vir para nos salvar dos nossos pecados. Então, em outras palavras, irmãos, a Deus só importa salvar alguém se esse alguém estiver associado à pessoa de Jesus. Não há esperança para qualquer pessoa em outro nome que não seja
no nome de Jesus, desse Jesus que é apresentado por Pedro aqui no texto de Atos. Então, nós vemos nessa conclusão que Pedro está fazendo aqui, deixando um apelo implícito. Ele diz, olha, se vocês quiserem salvação, venham a Jesus, porque Ele é o único caminho. Então, irmãos, essa é a resposta que Pedro vai trazer àquelas autoridades religiosas. E eu digo para os irmãos que a nossa resposta aos questionamentos do mundo tem que ser a mesma resposta de Pedro. A nossa resposta a este mundo, meus irmãos, é o Evangelho. Essa é a única resposta que nós somos autorizados a dar aos questionamentos desse tempo, dessa era. O nosso mestre foi interrogado diversas vezes e ele jamais deu uma resposta que não fosse expor a palavra de Deus. Então, não cabe a nós engajamento político partidário ou militância ideológica, mas a pregação fiel e corajosa do Evangelho de Jesus. Essa é a nossa resposta ao mundo. E por que não damos mais essa resposta? Porque ela não está mais no nosso coração. A Bíblia não faz parte mais do nosso best-seller, não é o livro mais lido por nós, nós estamos ocupados com outras tantas coisas. Portanto, não temos sido capacitados a ter essa mesma autoridade, essa mesma liberdade de falar de Jesus, porque falta para nós o essencial, que é o quê? A substância, a mensagem, não é? Então, qual foi a reação das autoridades religiosas? Bem, o verso 13 diz que eles ficaram espantados e admirados, porque consideravam Pedro e João homens iletrados e incultos. Iletrado aqui não significa que Pedro não soubesse ler ou escrever, mas que ele não tinha uma formação teológica tradicional, como os rabinos possuíam. Então, ele não era autorizado a pregar e ensinar. E quando eles são chamados de incultos, quer dizer que eles eram homens leigos, ou seja, eles não eram profissionais, homens desinteressados, não é, dos assuntos de interesse público, eles não tinham esse interesse, não estavam ligados à vida pública. Então, para os judeus, era surpreendente ouvi-los pregando com essa propriedade e com essa autoridade. Então, eles chegaram a uma conclusão: bom, esses homens só podem ter estado com Jesus. Ou seja, o testemunho consistente dos apóstolos, baseado nas Escrituras, revelou a sua identificação com Jesus. Isso é muito importante, irmãos, porque a questão aqui é que não havia como acusar esses homens de heresia ou de blasfêmia. Afinal, o que estava acontecendo ali é que havia um homem realmente curado e ninguém podia negar. E esse homem era o link entre os apóstolos e Jesus, porque foi o nome de Jesus que curou o homem. Então, como as obras de Jesus davam testemunho de que ele era o Filho de Deus, de que ele veio de Deus, os sinais que os apóstolos realizavam também testificavam de que eles estavam ligados a Jesus, de que eles tinham também sobre si a autoridade de Deus. E esta era basicamente a alegação de Pedro, não é? Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer o contrário. Ou seja, então Pedro está ali expondo a situação: olha, o homem está aqui, está curado. O que vocês vão dizer? Não foi engano. Então, eles mandaram que todos se retirassem e permaneceram ali apenas o grupo do Sinédrio. Eles sabiam que não podiam negar o milagre, tampouco podiam confrontar as alegações de Pedro, não com base nas Escrituras, ou seja, eles sabiam onde estava a verdade, estavam sem saída, mas então o que fizeram? Eles se dobraram à verdade e se arrependeram dos seus pecados? Não! Eles tentaram calar os apóstolos com ameaças. Versículos 15 a 18. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender sobre a verdade é que o mundo, o sistema deste mundo, não quer a verdade. O sistema deste mundo quer uma narrativa, quer um discurso que seja convincente e que o ajude a estabelecer, né, aquilo que é do seu interesse, aquilo que atende às suas aspirações.
Nós vivemos num mundo que não ama a verdade. Então, aquela ideia romântica que muitas vezes alguns irmãos têm, né, de que o mundo está sedento pela palavra de Deus, não está, irmãos. O mundo está sedento por festa, o mundo está sedento por pão e circo. Há poucas pessoas que realmente hoje estão sedentas pela palavra de Deus. Até na igreja isso acontece. Muitos crentes hoje não querem mais a palavra de Deus. Eles querem uma palavra que os emocione, que fale ao seu ego, às suas necessidades vaidosas, mas eles não querem mais ouvir a verdade, porque a verdade confronta. Nós estamos aqui, irmãos, sendo confrontados nessa noite. Isso não é desafiador? É desafiador, mas, meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. Para a nossa salvação, para o nosso bem, para a nossa edificação, para a nossa exortação e consolação. Então, eis aí o testemunho que anda em falta em nossos dias, de uma vida que mostre Jesus ao mundo, de uma pregação consistente que nos identifique com Jesus, onde o mundo ouça e pense, essa igreja realmente tem uma ligação com Cristo, tem um compromisso com Deus. Por que o mundo moderno não teme mais a igreja? Por que as pessoas não têm mais reverência em relação à igreja? Por que a classe pastoral hoje é uma das mais mal vistas dentro do sistema? Por quê, irmãos? Tem alguma coisa errada? Não tem? A questão é que a nossa vida já não revela Cristo. Por quê? Porque a nossa pregação é rala. Porque a nossa pregação é uma papinha de palavra, sem substância, sem consistência, pelo menos uma consistência necessária para fazer alguém parar e nos ouvir. Então, o que está acontecendo com a igreja? A igreja está virando motivo de piada. A igreja não chama mais a atenção das pessoas. Então, hoje a igreja está envolvida nesse imbróglio político, e as pessoas conhecem os pastores à medida em que eles se envolvem nessas questões de engajamento militante com partidos, com grupos. Os pastores hoje não são mais conhecidos como homens de Deus comprometidos com a palavra, não é? Ninguém mais zomba do crente porque ele carrega uma Bíblia debaixo do braço. As pessoas zombam de nós porque elas sabem que nós nos tornamos totalmente irrelevantes para este mundo. Esse é o motivo hoje da zombaria que vem sobre nós. Então, irmãos, já a caminho de terminar, diante disso, Pedro e João deveriam fazer uma escolha. Ou eles cederiam às ameaças, ao medo do sofrimento e abrandariam o discurso sobre Jesus, não é? Ou então eles continuariam fiéis à vontade de Deus e ao Evangelho de Cristo e assumiriam as consequências. Qual foi a decisão que tomaram? Versículos 19 e 20. Né? 18, diz o texto, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem e ensinassem no nome de Jesus. E qual a escolha que eles fazem? Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Veja, irmãos, a sabedoria que Deus concede a estes homens. Eles não responderam de modo assintoso, de modo ofensivo, desrespeitoso, não. Eles devolveram a questão. Eles disseram, olha, ao invés da gente dar uma resposta pronta a essa sugestão de vocês, nós vamos fazer uma pergunta. É certo obedecer a Deus ou aos homens? Não é uma resposta extremamente sábia, irmãos. Eles não estão dizendo, olha, a gente não está nem aí para o que vocês estão falando. Não. Eles disseram, vamos ser elegantes. Nós somos incultos e iletrados, né? Então, vamos ser elegantes. Vamos dizer a eles o que eles precisam ouvir, mas sem ofender. O que vocês acham, senhores da lei, fariseus, escribas, sacerdotes, saduceus, anciãos? O que vocês respondem? Nós devemos obedecer a Deus ou aos homens? Ou seja,
É uma resposta clara, né, irmãos? Isso, irmãos, é a sabedoria do alto. É por isso que Jesus disse a eles: não se preocupem, porque o Espírito Santo vai dar a vocês o que dizer. E é o que está acontecendo aqui. Maravilhoso, irmãos. Porque eles deixam as autoridades sem ter o que fazer, e eles ficam totalmente amarrados, sem ter uma solução para aquela situação que é extremamente desconfortável para eles. Então, se fosse a cena de um filme, né, um filme de ação, nós poderíamos dizer que Pedro e João aqui caíram atirando, né? E eles disseram: ah, tá, vocês querem calar a gente, então segura aí. E eles mandaram bala. E as autoridades religiosas ficaram em xeque-mate. A única conclusão possível aqui qual é? Esses homens, eles tinham apenas um compromisso, irmãos: honrar o testemunho de Cristo na vida deles. Era esse o compromisso que eles tinham. Então, eles confrontaram ainda com mais veemência as autoridades religiosas, e eles provocaram um senso de justiça daqueles supostos servos de Deus, e a questão que permaneceu, qual é? Pedro e João versus Sinédrio? Não, a questão passou a ser testemunho de Deus versus Sinédrio. Quem vai vencer? Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo a eles é: se alguém aqui está do lado errado, esse alguém são vocês, não somos nós. Nós estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer, vocês não. Então a situação foi invertida. Irmãos, nem se Pedro e João fossem filósofos gregos, eles teriam encontrado uma saída tão perfeita quanto essa resposta que foi dada. Só mesmo o Espírito Santo para fazer isso. E aqui, irmãos, nós também diariamente somos levados diante do tribunal da nossa consciência, porque nós sabemos quando nós erramos, nós sabemos quando nós estamos andando fora do caminho que Deus determinou para nós. E ali nós precisamos tomar uma decisão todo dia. O que vamos fazer? Vamos ceder ao medo, né, de perder a amizade A, B ou C, de sermos rejeitados pelo grupo, não é? Vamos desprezar aquilo que Deus quer que nós façamos, vamos abraçar o Evangelho light, vamos optar pelo cristianismo contextualizado, ou nós vamos ser fiéis a Deus e pagar o preço. Vamos encarar a cova dos leões, não amando a própria vida mais do que a Cristo. O que é que nós vamos fazer? Nos expondo à vergonha de não fazermos a vontade de Deus, de sermos uma falsa igreja de Cristo, ou vamos nos expor à desonra de sermos associados àquele homem que foi pendurado na cruz do Calvário em nosso lugar? O que vai ser? Testemunhar a verdade ou negar a verdade? Conclusão, irmãos, as autoridades não puderam naquele momento calar os apóstolos. Eles tornaram a ameaçar os dois e depois os soltaram. Não puderam nem espancá-los, porque isso era praxe. Mas o povo estava tão fechado com eles, o povo estava tão maravilhado com o que havia acontecido, não é? Enquanto todo aquele julgamento estava acontecendo, o povo ainda estava sob os efeitos da cura daquele homem. E eles, naquele momento, não iriam se arriscar a fazer mal àqueles dois apóstolos que, naquele momento, tinham a consideração total do povo ao seu redor. Então, o homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos, o texto diz. O que isso significa? Que ele recebeu a cura depois de viver tantos anos aleijado, enfermo. Ou seja, foi um milagre extraordinário. Também que todos o conheciam muito bem por todos aqueles anos, ou seja, ninguém podia dizer, esse é outro, não, todo mundo sabia que era ele. E por fim, porque com essa idade, ele era um homem que já tinha idade para ser levado a sério quanto ao seu testemunho. É o que diz aí o verso 21 e 22, que depois de ameaçá-los, eles mandaram Pedro e João embora, né? E então eles saíram dali glorificando a Deus pelo que tinha acontecido. E o homem que tinha sido curado tinha mais de 40 anos de idade. Ou seja, irmãos,
Os apóstolos foram chamados por Jesus, foram treinados, capacitados a testemunhar de Cristo no mundo mau, no mundo perverso, no mundo cruel, no mundo hostil, onde os homens viviam fazendo planos que são radicalmente opostos aos planos de Deus. Alguns faziam esses planos opostos acreditando piamente que estavam servindo a Deus, como Saulo de Tarso. Mas outros tantos faziam com plena consciência de que estavam agindo mal, em desacordo com aquilo que Deus quer. Então, para servir ao Senhor, num mundo assim, sem esmorecer, os apóstolos precisaram de duas coisas. Primeiro, se entregarem inteiramente às mãos de Deus, tendo o propósito de honrar a Cristo, sob o risco de perder as suas próprias vidas. E segundo, eles precisaram desprezar total e completamente esse mundo mau e caído, com as suas paixões infames, seus interesses mesquinhos. Não é fácil, irmãos, fazer essas duas coisas. Não é fácil amar a Cristo além da própria vida. Não é fácil desprezar este mundo, porque ele é muito fascinante, ele é muito sedutor, não é? O pecado cresce e aumenta cada dia, mas ele é apresentado em uma embalagem tão brilhante, tão bonita, tão sedutora, tão atraente, que muitas vezes nos faz esquecer que ele é pecado. Então, queridos irmãos e irmãs, o chamado que nós recebemos de Cristo nessa noite é o mesmo que os apóstolos receberam. Nós também temos sobre nós o encargo de pregar o Evangelho, de honrar o testemunho fiel, de sermos fiéis testemunhas de Cristo. E não podemos deixar de fazer isso, não temos permissão para deixar de fazer, não é? Nós vivemos num mundo ainda mais cruel e perverso do que o mundo daquela época, onde os homens ainda vivem fazendo planos que são opostos aos planos de Deus. Alguns acreditando piamente que estão servindo a Deus, outros pecando com plena consciência de que estão agindo em total desacordo com a sua vontade. O que é que nós precisamos para vencer este mundo do testemunho de Cristo? É isso que nós precisamos. E eu quero rever aqui algumas aplicações, e com isso nós vamos orar. A primeira delas, irmãos, relembrando qual é a resposta da igreja aos questionamentos do mundo, especialmente daqueles que negam a Cristo. E, mais uma vez, eu digo que a única resposta que temos, válida, legítima, autorizada por Deus, é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a única resposta que somos autorizados a dar. Então, no seu trabalho, quando vierem os questionamentos acerca da sua fé, não tente dourar a pílula, não tente tornar Jesus mais bacana, mais contextualizado, mais contemporâneo. Não, pregue o Evangelho e deixe que Deus faça o que deve ser feito. Irmãos, a nossa palavra não convence ninguém. A palavra que salva é a palavra de Deus, somente. Não há outro meio de salvação, senão por meio da pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, qual é a razão da ineficácia, da influência da igreja no mundo de hoje? É a ausência de um testemunho eficaz, uma vida cristã verdadeira, verdadeiramente evangélica, que mostre Jesus ao mundo, uma pregação consistente, que nos identifique com Cristo. O mundo pós-moderno não teme, nem ouve a igreja, porque a igreja não revela mais a Cristo. Porque a nossa pregação é rala, é insuficiente, sem substância, sem consistência. Ninguém quer parar para ouvir. Me lembro de uma época em que nosso filho caçula foi para a faculdade e ele tinha lá um professor que dizia que ele jamais entraria numa igreja ou jamais entregaria a vida dele a Jesus, porque os crentes não pensam. Os crentes não têm o que dizer. E aí, ele veio falar isso comigo, e eu fiquei me contorcendo ali com essa situação,
E aí eu tinha um livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E falei, leva esse livro aqui para ele, e fala para ele ler esse livro e depois ele dizer para você se os crentes pensam ou não pensam. E aí, o meu filho, depois de um tempo, foi confrontá-lo, né? Falou, e aí, os crentes pensam? E ele disse, até que esse daqui pensa. Realmente é muito interessante. É claro, não sei se isso fez diferença na vida dele, porque, como acabamos de falar, a palavra de Deus é que salva, é que transforma, é que gera fé no coração das pessoas, mas, às vezes, essa forma de despertar o interesse das pessoas, não sei, pode ser que ele tenha tido uma experiência de salvação, pode ser que ele tenha conhecido a Cristo, pode ser que não, porque nunca mais ouvimos falar dele, mas o fato é, irmãos, que essa é a ideia geral que se tem dos crentes, entende? É um povo maluco, fanático, que vive fazendo doideiras aí nas redes sociais, nas mídias, e olha, irmãos, o que a gente vê, né, em muitos casos a gente tem que concordar que eles têm razão, porque realmente a gente parece um bando de loucos, né? Parece torcida do Corinthians, um bando de loucos. E eu fico impressionado de ver como isso faz sucesso, como isso chama a atenção das pessoas. E, por fim, por fim não, o terceiro ponto é que resposta nós temos dado, né, para os questionamentos da nossa própria consciência, diante da qual nós somos levados todos os dias, e ali nós precisamos tomar uma decisão. O que temos feito? Temos cedido por medo de perder, por medo de sermos chamados de descontextualizados, né, de retrógrados, de conservadores, porque conservador agora virou uma ofensa, não é? Então, qual tem sido a nossa atitude? Ou temos sido fiéis em pagar o preço de uma vida realmente comprometida com Cristo, nos expondo, não é, com aquele que se expôs para a remissão dos nossos pecados? E, por fim, irmãos, o que nós precisamos para vencer o mundo, como já falamos, é do testemunho de Cristo. Se nós o confessarmos, Ele nos reconhecerá diante do Pai Celestial. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Mateus 10, 32, 33. Temos, portanto, um caminho de 2 passos a seguir. O primeiro passo é nos entregarmos inteiramente às mãos de Deus, tendo o propósito de honrar a Cristo em cada oportunidade que tivermos. E o segundo passo é desprezarmos de uma vez este mundo mau e caído, com suas paixões infames e seus interesses mesquinhos. Não há outra alternativa para nós. O tempo passa rápido, se abrevia e, irmãos, Cristo vai voltar. Ele virá buscar uma igreja comprometida, engajada, uma igreja fiel, uma igreja que sangra se for necessário, mas não nega o seu nome e o seu testemunho. É muito importante que tenhamos consciência de um fato, irmãos. Nós somos testemunhas por intimação. Foi Cristo quem nos intimou. Foi Ele quem nos intimou. O próprio Pedro esclarece, não testemunhar seria desobediência a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos. Ainda que nós quiséssemos, não poderíamos, porque nós recebemos uma ordem, e essa ordem precisa ser cumprida, porque quem nos ordenou é o Rei do Universo, é o Senhor de todas as coisas. Então, como nós vamos desobedecê-lo? Precisamos recuperar, irmãos, essas verdades, antigas verdades, mas que ainda permanecem como base e fundamento para uma vida cristã real, verdadeira, que nos leve para mais perto de Deus e nos faça realmente instrumentos fiéis e úteis aos seus propósitos nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra que, mais uma vez, ó Deus, nos desinstala nessa noite, ó Deus, da nossa
posição de conforto, do nosso estado de, muitas vezes, ó Deus, de até inconsciência em relação a determinadas coisas, mas a Tua palavra está nos conscientizando nessa noite mais uma vez, nos fazendo lembrar de valores, de princípios, ó Deus, de fundamentos e conceitos que são básicos à nossa fé. Precisamos que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha sedimentar aquilo que foi semeado em nossos corações nessa noite. Deus, leva-nos, ó Pai, a nos engajarmos na Tua obra, de tal maneira que nós tenhamos habilidade, competência, ó Deus, que nós tenhamos também, Senhor, a unção, que nós tenhamos a alegria, a disposição, o ânimo de compartilhar a Tua palavra, porque o Teu Evangelho é a única resposta que temos para dar a este mundo. O Senhor nos capacite, ó Deus, nos ajude, a fim de que aquilo que aprendemos nessa noite possa ser firmado e fortalecido em nossos corações. Leva-nos, ó Deus, a refletirmos, Pai, sobre aquilo que temos perdido em termos de comprometimento, em termos de engajamento, Senhor, de compromisso com a verdade do Evangelho, da Tua palavra, e por isso temos deixado de ser relevantes para este mundo. Ajuda-nos para que nós possamos recuperar esse comprometimento, que nós nos preparemos para sermos instrumentos úteis, ó Deus, e eficazes nas Tuas mãos, como testemunhas de Cristo neste mundo, porque não fomos convidados, nós fomos intimados. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, não podemos deixar de falar de Cristo, não podemos deixar de compartilhar a mensagem. Então nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos uma vida que reflita a pessoa de Cristo neste mundo, uma vida que mostre Jesus às pessoas, com palavras, sem palavras, com testemunho, com vida, ó Deus, com amor, com graça, mas sobretudo com verdade, a verdade do Evangelho, a verdade da Tua palavra. Ó Deus, leva-nos no caminho da Tua vontade, que a Tua palavra semeada em nossos corações nessa noite se torne palavra viva, se torne ação, se torne atitude prática, ó Deus, em nossas vidas, de tal forma que nós possamos ver transformação, mudança significativa, ó Deus, naquilo que nós vivemos no dia a dia, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a coragem, a força, a determinação, dá-nos também, Senhor, a disposição, o ânimo de seguirmos em frente, Pai, aceitando, acolhendo aquilo que a Tua palavra tem trazido para nós nessa noite, não como uma palavra de reprimenda, mas como uma palavra de cuidado, uma palavra de despertamento para os nossos corações. E nesses dias, Senhor, em que estamos pensando bastante sobre a nossa vida, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa piedade, sobre a vida devocional, que o Senhor traga esse despertamento em nossos corações, de tal maneira que, ao nos aproximarmos da Páscoa de Jesus, ela possa ter para nós um novo sabor, uma nova cor, um novo entendimento, um novo significado, à luz daquilo que a Tua palavra nos diz. Nós oramos assim, ó Deus, com gratidão, pedindo que o Senhor nos conduza nesse caminho, que é um caminho estreito, que o Senhor nos faça entrar por essa porta, que é uma porta, Senhor, estreita, apertada, mas aqueles que entram por ela, entram e saem, encontram pastos verdejantes e podem saciar a sua fome e a sua sede na presença do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.